de hoje, seria possível prever tendências e falar sobre inovação? Sim, com Daniela Dantas, aqui no FAPcast. Ela é vice-presidente da América Latina da WGSN, uma empresa especializada com 26 anos de mercado em prever tendências de comportamento, consumo e oferecer soluções para empresas de grande porte e também mapear hábitos de consumo para criar novos produtos. Exatamente. Uau, Daniela, ex-aluna de publicidade da FAP, seja bem-vinda ao Sim, FAPcast. muito obrigada. Daniela, como é que você conheceu a FAP e escolheu cursar publicidade? Nossa, gente, assim, já faz tempo, né, então eu não gosto nem de falar muito que entrega a minha idade, já tô nessa fase, mas enfim, na época, eu lembro que era uma das opções, assim, eu estava em dúvida entre fazer moda e marketing e publicidade, e aí entendi que moda era muito específico, que eu poderia, inclusive, me especializar em moda se eu quisesse trabalhar com isso no futuro, mas que eu precisava de uma base um pouco mais abrangente. E aí eu escolhi que eu ia para o lado de comunicação, marketing, publicidade. E dentro desse universo tinham ali 2 principais, a FAP para mim era a que tinha a linha que mais me agradava. Na época, assim, ainda é, né, mas uma das principais, mais modernas, desde instalações e tal, para mim eu acho que era o que eu buscava, e foi assim que eu escolhi. Achei que a qualidade do curso, as instalações, tudo me atendia muito bem no que eu esperava. E hoje você é vice-presidente da América Latina da WGSN. Uhum. Como é que você começou a sua carreira Uhum. lá? Há quanto tempo você está na Sim. empresa? E hoje você cuida de que parte especificamente aqui na América Latina? Sim, vou contar um pouquinho. Eu tô lá vai fazer 16 anos, então já faz muito tempo. Se a Que empresa tem 26, né, você tá exatamente, metade do tempo de que legal. exatamente, faz muito tempo, que eu tô lá. Eu, na verdade, comecei na área de marketing, então, na época, a WGSN é uma empresa inglesa, então, dando um pouco de contexto, vou dar um passinho para trás. A WGSN é uma empresa inglesa que nasceu quando os fundadores olhavam para Bloomberg no mercado financeiro e pensavam: "Gente, o mercado da moda", na época era só para moda, o mercado da moda precisa de uma ferramenta como a Bloomberg é para o mercado financeiro para ajudar na tomada de decisão. Então eles pensavam isso, eu sabia que moda era muito intuitiva, é sobre opinião e etc. Eles falavam: a gente precisa dar um direcionamento, tem uma oportunidade aqui. Na época existiam os birôs de tendências, os books, as revistas, mas não tinha nada online, nada que você pudesse pesquisar e que fosse um pouco mais com mais sustentação, com mais base de pesquisa mesmo. E aí eles criaram a WGSN. Então a WG começou assim, até que ela entendeu que para você direcionar moda, você precisava entender comportamento, então precisou dar um passo atrás, eles começaram a investir muito em entendimento de comportamento, e uma vez que você entende comportamento, você consegue direcionar tudo, né, assim, você entende qual que é a principal demanda ali das pessoas, e isso direciona a forma como você consome roupa, mas também como você consome serviços, produtos de beleza, carro, enfim, se relaciona com o mundo ao seu redor. E aí, voltando para minha carreira, né, lá atrás, Você eu começou no lembro, marketing. eu comecei no marketing na WGSN, mas era uma representação comercial aqui na época. Uhum. Era bem pequenininha e eu lembro que, assim, era bem focado em eventos e eu odiei. Odiei, assim, eu falei: "Meu Deus, é a empresa dos meus sonhos, mas esse lugar não é o meu lugar", porque era um marketing que era muito específico, era muito especializado na parte de eventos. E aí, enfim, fiquei na parte de eventos por 8 meses, eu acho, até que só que eu me apaixonei pela parte de consultoria. Então, assim, eu ia nas reuniões de Hum. marketing com clientes, com potenciais parceiros, e começava a falar de WG, e aí eu entendia que eles tinham algum desafio, algum problema, levava de volta para o time de consultoria, e aí eles iam, apresentavam a proposta, tal. Enfim, aí a partir daí eu fiz a minha migração para consultoria, eu falei: "Não, é É um lugar que aqui. eu quero", exato. E aí eu fui para consultoria, fiquei lá na parte comercial por 1 ano, até que um dia eu falei: "Gente, para você vender consultoria, você precisa entender exatamente o que você está fazendo". E aí eu pedi para minha chefe na época, eu falei: "Deixa eu fazer um projeto", e eu tinha vendido um projeto para uma farmacêutica na época, era um projeto, tem projetos e projetos, né, e era um projeto que as pessoas estavam médio empolgadas, não estavam muito empolgadas ali para fazer, aí eu Uhum. falei: "Não, deixa eu fazer esse, porque eu quero entender a fundo como é que funciona, né, a proposta que eu montei, como é que isso é na prática". E aí eu fiz e me apaixonei. E aí, assim, eu fiquei 7 anos na parte de pesquisa, fui, né, consultora até comandar o time de pesquisa na WGSN, me apaixonei completamente por comportamento, enfim, desde da parte,
de etnográfica, de entendimento mesmo do consumidor. E até que chegou um momento que eu fui assumir a parte de retenção de clientes, que é a maior parte da WGCN, que é a assinatura, né? Nosso negócio é um negócio de assinatura. E assim, para as pessoas que não são da área da Uhum, publicidade e estão assistindo o nosso uhum, programa, é interessante a gente mencionar que a WGSN, além deles serem uma referência no aham, mapeamento de hábitos no mundo da moda, uhum, vocês também estão na decoração, no totalmente, design, na tecnologia, na beleza, na saúde, totalmente. nas finanças, né, que foi ali logo no início, eletrônicos. Tudo. Então, para todos os empreendedores de empresas de grande porte, é isso que eu queria saber de vocês também. Vocês têm, 6.700 clientes, mais de 6.700 Hoje um pouquinho clientes. mais, exato. É um mailing muito grande de atuação. Vocês trabalham somente com marcas grandes como a Gucci, a Nike, a Adidas, a H&M, que vai chegar no Brasil Uhum, aqui. Quero saber se sim. você pode dar algum spoiler referente a Sim. isso. Assim, o porquê, né, em termos de hábitos Aham, de consumo, a H&M está no Brasil sim. agora. E se vocês trabalham com empreendedores que querem atuar em nichos específicos também, se eles também podem assinar a plataforma de Sim, vocês, porque é sim. uma plataforma para assinantes, certo? Sim, exatamente. Então tem a parte de serviço. Na verdade, a WGCN ela, tem todo quanto é tipo de cliente, obviamente que o foco são empresas de médio a grande porte, como as que você mencionou aí, mas não é só. Então, assim, a gente tem empresas familiares, às vezes estúdios que querem investir. Então, acho que quando tem essa cultura de inovação muito enraizada no negócio, né, quando os fundadores, os donos, CEO e, enfim, principalmente a parte mais sênior da empresa entende a importância disso, desse entendimento de comportamento de verdade, Uhum. normalmente eles nos buscam para ter acesso a esse tipo de informação. Então hoje a gente tem tudo quanto é tipo de cliente, assim, dos maiores até uns pequenininhos que você nunca imaginava, mas que são, e de todos os segmentos. Como eu te falei, a parte de comportamento é a base para tudo que a gente faz, e isso é importante para qualquer segmento. E uma outra coisa interessantíssima é que vocês também atuam no ramo da educação. Vocês Uhum, oferecem cursos, webinars, uhum, e-books uhum, que oferecem informações até para as pessoas que são da área acadêmica, da área da pesquisa. Eu sei porque quando eu fui observar o uhum, site de vocês, uhum. eu tô terminando o meu doutorado em filosofia. É, E aí, o mapeamento de vocês para os comportamentos de 2026 é, na antropologia, na sociologia, na, totalmente. na filosofia, na tecnologia, é um Tudo, panorama filigrânico. totalmente. E assim, isso vale para todas as pessoas. Isso está disponível no blog de vocês. Tá, tá sim. Então a gente tem muito conteúdo que a gente abre. Obviamente que a grande parte deles é na plataforma, né? Então é Aham. para os assinantes, mas tem muito conteúdo que tá no blog, que a gente dá. Então, ó, esse reporte aqui você tem metade dele para você acessar, enfim. E como você falou, né? Os comportamentos são mapeados com base em diferentes perspectivas. Então, a gente tem uma metodologia chamada STEPIC, que é independente do cliente que a gente tenha na casa, enfim, do que a gente não tem um direcionamento de pesquisa, né? O que eu sempre falo, o conteúdo na WGCN é ouro, a pesquisa é ouro. Não tem dinheiro no mundo que pague uma matéria paga, sabe? Assim, um direcionamento nesse sentido dentro da WGCN, justamente porque a gente preza muito para a qualidade do direcionamento que a gente traz. E a metodologia STEP que eu falei, a gente entra no, a gente pesquisa, independente do que aconteça, né? A partir de ciência, STEP, tecnologia, meio ambiente, política, eh, indústria e criatividade. Então esses pilares estão sempre sendo pesquisados pelo nosso time, que a gente tem time em todos os continentes, em muitos países, que estão entendendo de fato o que está acontecendo de novo, né? O que tem aqui que eu preciso ver, qual que é a recorrência disso? É um comportamento, é um tema, é um tipo de iniciativa que ele está sendo recorrente? É só nessa região? Em mais regiões, em mais países? Por quê? O que está por trás desse comportamento? Então, esse é o nosso trabalho. A gente pesquisa o tempo inteiro, analisa, entende em qual momento da curva de adoção está aquele comportamento e passa para os nossos clientes enquanto direcionamento. E isso é de uma generosidade tão Uhum, grande, porque as informações que estão sendo ali uhum,
projetadas e processadas são inclusive de interesse público. Sim, São de interesse sim, público, sim. para além do interesse privado. Em termos de pandemia, por exemplo, às vezes, estar à frente do tempo e pesquisar as tendências é benéfico, porque você pode evitar algumas coisas. Uhum. Em outros aspectos, vocês tiveram, assim como outros executivos, e é engraçado isso do ponto de vista da economia, as pessoas que conseguiram prever a pandemia e não eram da Sim, área da biologia. sim, Isso sim, prova que o mapeamento de comportamento muda totalmente os impactos do nosso planeta. sim. No momento que o planeta está sendo os recursos naturais estão sendo esgotados, a Uhum. relevância de vocês aumenta ainda Com mais certeza. no cuidado, que o que eu queria perguntar é: como vocês cuidam Uhum. das informações que vocês têm, também nessa responsabilidade social do tipo, as pessoas A gente querem isso, influencia, mas desse jeito o planeta não vai aguentar, sim. então vamos tentar educar de uma maneira assim? Sim, eu vou te dar alguns exemplos em relação a isso, porque sim, a partir de sustentabilidade e longevidade, tanto das pessoas quanto do planeta, é algo que é importante estar dentro dos nossos pilares de negócio. Mas, por exemplo, então, no meio da moda, você tem diversos materiais, e não só os mais óbvios, como, por exemplo, peles de animais, que obviamente hoje já não se usa e já é comumente entendido como uma prática que não é benquista, que não faz sentido, né, para o contexto que a gente está, mas você tem outros. Então, por exemplo, os microplásticos, né, tem as lantejoulas, você tem outros tipos de Glitter que materiais, tá chegando agora no glitter, carnaval. exatamente isso, e o impacto que isso tem. A WGCN tem uma política muito rígida e rigorosa primeira coisa, desse tipo de material que realmente faz um estrago ainda maior. Então, não, a gente não direciona, não importa o que aconteça, pode sair em qualquer semana de moda, a gente simplesmente não direciona, porque a gente sabe nosso papel dentro da indústria da moda, por exemplo. Um outro ponto é que a gente sabe também que a indústria da moda é uma das maiores Poluentes. poluentes do mundo inteiro. Então, a gente tem uma política importante de direcionamento de reuso das coleções. Então, por exemplo, a gente, né, faz o direcionamento dessa temporada, então são vários tipos de direcionamento dependendo do tipo de empresa e tudo mais, e aí cada um vai escolher ali seu direcionamento, mas a gente tem ali reportes que são específicos: "Olha, você fez isso na outra coleção, isso aqui você pode reaproveitar dessa seguinte maneira, você pode contar essa história dessa que você não precisa refazer". E isso, inclusive, do ponto de vista financeiro para as É muito empresas, importante e é muito melhor. extremamente É inteligente, isso. porque às vezes as pessoas, entram numa de atender às demandas do Sim, consumidor, sim, e às vezes o consumidor está perdido sim, com uma chuva de oportunidades. sim, Então o impacto de influência de vocês diante das pessoas, dos hábitos de consumo, é algo que vai educar também o consumidor. com certeza. Como é que vocês conseguem identificar o que é realmente uma tendência? É Uhum. quando algo viraliza como produto? Não, não, de forma alguma. Quando viraliza, ele já vamos lá, Já passou nosso a já onda? passou. Então, assim, até, por exemplo, a gente, né, tem uma relação próxima com o TikTok, né, Aham. assim, nosso cliente e tudo mais. E aí, o TikTok, né, tem essa coisa das tendências, mas enquanto marca, então, como consumidor, eu olho lá o que está acontecendo. Como pesquisador, eu olho lá o que está acontecendo. Mas enquanto marca, se eu estou olhando lá para me planejar, eu já estou atrasada. Você tá olhando o Porque passado. exatamente isso, você está olhando o presente, a partir dali, você precisa fazer projeções. Então, a base da pesquisa de tendências é entender recorrência. Então, é o que eu sempre falo, não é futurologia, não é mágica, é de fato uma observação de padrão. Então, assim, existe um padrão X ou Y e esse padrão está começando a mudar. Por quê? O que que aconteceu? O que está por trás e qual é a velocidade disso? Quem é que está direcionando ou liderando essa mudança de alguma maneira? Então, esse tipo de informação, para a gente é muito importante na hora de dizer para o cliente: olha, isso daqui, esse tema está começando a surgir, só que ele é muito incipiente, isso aqui está no início da curva de adoção. Se você é uma marca mainstream, se você é uma marca que é para massa, não é hora de você apostar, mas é importante que você monitore. Então, hoje, as pessoas confundem muito o que é uma estética. Então, Uhum. você vai lá, você vê na rede social e etc. O que, que é uma subcultura. Então, o que, que é uma comunidade que tem hábitos específicos e o que, que é de fato uma tendência. Olha, este comportamento tem uma tendência de alta, essa temática, que seja essa cor, enfim, e isso vale do comportamento até o produto.
Um exemplo prático disso foi a queda da vendas de jeans Uhum, durante a com pandemia. certeza. Por que isso aconteceu? Bom, acho que Segundo o mapeamento de vocês, né? exatamente, o motivo mais óbvio, porque as pessoas apareciam daqui para cima, né, quando a gente olha, obviamente, em alguns recortes da sociedade, porque a gente não pode esquecer que a gente às vezes está na bolha e acha que o mundo é a bolha, né, então Aham. assim, mas enfim, em muitas bolhas, as pessoas migraram para o online e isso entra num lugar de tipo, aqui eu preciso estar arrumada, né, daqui para cima e daqui para baixo, não. Só que o mais interessante é que quando a gente estuda comportamento, você entende uma coisa importante, que é o movimento pendular. O comportamento, a gente como ser Hum. humano, né, nosso comportamento ele tende primeiro a ir para um extremo, depois ele vai para outro, até você achar um ponto de equilíbrio. Então sim, vendas de Até na jeans. natureza, né? Os fenômenos meteorológicos e tudo mais. Exatamente. Então é um movimento bem comum enquanto vida, vai. E aí, na pandemia, aconteceu isso, né? Então, primeiro caiu jeans completamente, depois teve um completo estouro, as pessoas só queriam usar, tanto é que voltou o salto. Então, assim, as pessoas estão usando mais salto, as mulheres estão usando mais salto depois de muito tempo só de tênis, de muito tempo só de coisas confortáveis. Então, você tem teve uma tendência em ascensão que ainda está, que é, por exemplo, das temáticas mais femininas, que de fato exploram algo além do conforto, que é o que a gente vinha numa onda muito grande. E justamente por conta disso, tudo que eu abandonei ali de forma abrupta na pandemia, eu quero agora Você investir e desejou. desejou depois. Analisando um pouco da atuação da empresa de vocês, globalmente falando, do ponto Uhum, de vista uhum, histórico, me remeteu ao modelo panóptico uhum, de vigilância, que seria uma torre central que uhum. O observa todo. tudo que acontece na sua volta e as pessoas que estão ali não sabem se elas estão sendo vigiadas ou não, Sim, porque a torre está sim, praticamente invisível, sim, né? sim, E vocês estão em todos os lugares, né? Vocês sim. têm essa vigilância líquida, que a gente poderia chamar, de vigiar as pessoas. As redes sociais estão aí para isso, porque as pessoas mostram aquilo que deveria estar no ambiente privado, né? Sim. Aquilo que é do privado se torna público. E vocês que têm os dados, vocês também administram isso, oferecendo para as pessoas. O que pode vir do futuro com a inteligência artificial, assim, com relação a esse modelo de vigilância líquida? A gente já tem a Alexa na casa das pessoas, o Aham. celular monitorando tudo. Sim. Em que medida isso é um presente para vocês? Facilita o trabalho de vocês? Mas também vocês estão interessados nesse lugar mais low profile, que não usa tanto os dispositivos de vigilância? Eu sei que vocês têm antropólogos na equipe de Aham, com vocês. certeza, muito. Eh, certamente, assim, acho que mais do que pra gente é interessante, mas enquanto sociedade, né, o que a gente tem, entendido é que, no futuro, a diferença vai ser justamente o aspecto humano. Então, né, assim, a gente fala tanto de AI, honestamente, enquanto pessoas, ninguém liga. Você não quer saber se aquela empresa tem AI ou não, se ela não está resolvendo um problema seu, de alguma maneira. Então, Mas no fim talvez a do gente dia queira saber se ela provoca algum tipo de nostalgia, de exatamente. encantamento, ou até de niilismo, né, que foi algo de 2024 que vocês trouxeram na Sim. pesquisa de vocês. Sim, exatamente. Mas então, assim, o ponto principal, o que que a gente precisa entender, assim, enquanto contexto? Quando você tem uma inteligência artificial, então, que teve um ponto ali importante, que foi com o chat GPT, que entrou numa massificação do conceito de inteligência artificial, do uso de inteligência artificial, de adoção, obviamente que está no começo da curva. Você tem inúmeras, infinitas possibilidades de uso para melhora de eficiência, de processos de operação e tudo mais. Mas enquanto símbolo de sociedade, quando você tem um chat GPT onde todo mundo pode ter acesso de forma gratuita àquele conceito que está sendo falado, você coloca aquilo na massa, na boca das pessoas, né? Vira uma buzzword, todo mundo quer falar e tudo mais. Mas o que que é importante a gente entender? Que a gente fala, né? Eu sou de uma geração que nasceu offline, a gente não tinha celular. Assim, eu lembro da minha Eu mãe com o também. primeiro celular, e eu lembro a primeira vez que eu ganhei um celular, aquela coisa assim, né? O Uau, joguinho, a luz exatamente. azul, quem lembra, né? Exatamente isso. Luz Então, colorida. exatamente isso. Então, a gente nasceu offline, a gente aprendeu a se conectar, então somos uma geração de transição. É, a geração que está nascendo agora, pensa que elas vão nascer com AI. A gente teve o digital first, então teve a nossa de transição, teve as gerações seguintes que nasceram conectadas na internet. E agora os alfas estão dando vazão à geração beta que nasce em 2025, né? Exatamente, mas o ponto principal é, essa geração que está nascendo agora está nascendo com inteligência artificial. E o que que isso traz de consequência? Que é o que um dos principais pilares de estudo agora, atualmente da WGSN. Você tem crianças que estão nascendo, que estão na casa dela e pergunta para Alexa, Alexa,
qual que é o tempo hoje? Alexa, eu quero uma música assim, assim, assado. Ou que vão no chat GPT com os pais e o pai fala, tá, qual que é o que você quer fazer? Quer fazer um super-herói, super-heroína? Quero, como é que é? Ai, tem o pé de galinha com sei lá, a blusa de não sei quem, o cabelo rosa, e essa vai ser minha super-heroína e vai chamar tal. É, essa noção para uma criança, essa noção de poder, De de criação, realidade. de realização que o AI traz, eh, isso impacta muito a forma como essa nova geração vai ver a vida. Então, isso é muito importante. Esse é o principal impacto da nossa sociedade, é como a gente vai de fato empoderar essas novas gerações e o que que isso vai causar lá na frente. E o papel da educação, né, com relação a isso, Exatamente. assim, a gente, grosso modo, antigamente, que Uhum, já é um papo meio ultrapassado, a gente fala da alfabetização digital. uhum. Mas eu acredito que, agora do ponto de vista filosófico mesmo, a alfabetização diante do mundo contemporâneo, ela permanece, Com certeza. porque todos os dias a gente precisa reescrever a nossa história, o modo que a gente lida com o trabalho, o modo que a gente lida com as redes e o modo que a gente Totalmente. lida com as próximas gerações. Um fato curioso para quem está em sala Uhum. de aula e conversa ali com os jovens que estão ali entre 18 e 25 anos, que eu descubro a cada semestre, né. Eles agora querem tirar tarô usando a inteligência do WhatsApp. Então, se Mentira. antigamente a gente recorria a mães de santo Ah, a todo momento, ah, quando eles têm uma angústia muito e eu ouvi isso de diversas pessoas, óbvio uhum. que eu não estou fazendo aqui um panorama mundial, Claro, mas num lógico. microcosmos eu acho um comportamento muito interessante do ponto de vista da relação de afetividade com relação à Sim, inteligência artificial. sim, e se você vê não É um só elo de isso. confiança que está sendo construído. Exatamente. E você não vê só isso, você vê, por exemplo, pessoas, meio que fazendo quase terapia com o ChatGPT. E E você vê perguntando que tipo de serviços. atitudes precisam tomar na vida. Tomem vamos assim, né, a gente precisa tomar muito Muito cuidado com isso. cuidado. Confiar em empresas como a WGSN que estão oferecendo um projeto de pesquisa real. E na verdade, assim, acho que, de novo, são 2 reflexões diferentes. Acho que enquanto negócio, né, assim, enquanto Aham. empresa, o que que a gente como é que a gente nós temos papel central na criação desse contexto, dessas comunidades com a qual a gente, se relaciona. Então, como empresa, como é que eu posso influenciar isso de forma saudável e enquanto pessoas, né, seres humanos, onde eu coloco o limite. Mas isso é consequência de uma sociedade mais desconectada, assim, né, e eu acho que, de novo, a história do comportamento pendular, uma vez que a gente vai para um lado de desconexão entre as pessoas, entre as comunidades, você vai buscar isso novamente, porque nós, enquanto seres humanos, né, assim, necessidade, a gente precisa pertencer. E o pertencimento é algo que é do humano, enquanto tiver gente, vai ter a necessidade de pertencimento, assim como vai ter necessidade de se sentir seguro, é uma sensação de bicho, né, assim, é Aham. instinto. Então, é importante a gente fazer essa reflexão nas 2 pontas, enquanto empresa, enquanto pessoas. Uma outra questão interessante, em 2024, vocês compartilharam 2 plataformas, que é a Sports Outdoor e Exato. a Fashion Building, Fashion Buying. É, fashion buying. Fashion Buying, Isso, obrigada. Nem imagina. eu entendi a minha letra aqui, Imagina, maravilhosa. imagina. Como elas sugerem, Uhum. insights valiosos, assim, como Sim, essas plataformas surgiram e o que elas fazem exatamente? tá. Elas ainda estão em andamento? Sim, super. Na verdade, são 2 coisas. Então, Sports and Outdoors, a gente é uma temática, a parte de esporte mesmo, dentro principalmente dentro do entretenimento, mas enquanto estilo de vida, e o outdoor, enquanto estilo de vida, né, assim, Que é estilo uma de tendência vidas de pós-pandemia também. exatamente isso. Então, já era um pilar de pesquisa importante pra gente, entendimento desse tipo de estilo de vida, e depois foi aumentando, 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 a gente entendeu que precisava de uma equipe específica só para entender impactos de vida fora, né, assim, outdoor, e como isso de fato impactava a sociedade, as empresas e tudo mais. Então a gente, a partir do momento que a gente tem um time só para olhar aquilo, a gente separa aquele produto, porque a gente sabe que tem empresas que precisam se aprofundar naquele tema. Então o Sports and Outdoors veio deste lugar e certamente foi acelerado com a pandemia, então a gente lançou esse ano. E a parte de fashion buying, por quê? Porque o mercado de moda, ele vem mudando muito ao longo dos anos e principalmente com o uso de dados. Então hoje, vou te dar uma noção, assim, a WGSN, ela faz uma, eh, análise de temporada. Então toda temporada de passarela, a gente tá lá, então você tem, primeira camada, você tem os desfiles acontecendo, e aí Uhum. vem as fotos dos desfiles acontecendo. Então você tem uma primeira camada de inteligência artificial que vai taguear aquelas fotos. Então assim, essa foto é uma blusa marrom, com esse detalhe, babá. Então a inteligência artificial consegue ler cor,
de forma precisa, consegue alguns tipos de shape de forma precisa, mas tem um nível de detalhe que a inteligência artificial não chega. Então, assim, o tipo de prega que a pessoa precisa ir lá e olhar. Então, a gente tem um time de image management, que a gente chama, que é só para taguear a imagem. Que aí vai, assim, 30 layers, né, camadas abaixo de tagueamento de detalhe. Depois a gente pega todo esse tagueamento e aí coloca de novo na inteligência artificial para entender quais são os movimentos. Então, por exemplo, na temporada passada, marrom apareceu X vezes, agora marrom apareceu X mais Mais Y. vezes. Então, assim, exatamente. Então, a parte de isso para um buyer, para um comprador dentro da indústria de moda, é ouro, porque ele precisa cruzar isso com os dados internos da empresa dele. Então, hoje o mercado de moda, ele demanda um skill diferente do que no passado, que era Até mais pros criativo. Desculpa te interromper, Imagina, mas assim, até para os fornecedores de matéria-prima. totalmente. Isso muda totalmente, o couro sintético, a seda, o camurça, Totalmente. O planejamento é ouro, assim, a indústria ela tá mudando muito, então de os novo, recursos naturais estão escassos. exatamente isso. Então você precisa de um planejamento importante, apesar de que, logisticamente, a gente vem evoluindo a ponto de conseguir ter um produto entre pesquisa e prateleira em 3 meses dentro da prateleira, mas ao mesmo tempo isso traz mais assertividade, mas enquanto planeta, você precisa se programar minimamente para entender. Então essa plataforma de fashion buying, voltando à pergunta inicial, ela veio justamente para dar esse suporte de dados, coisa que a gente já tinha, mas a gente separou também aquilo que eu te falei, né? Quando a gente vê que aquilo precisa de mais profundidade, a gente separa e cria um produto diferente para ter essa profundidade. E é uma plataforma para compradores de moda, onde tem a principal parte é a análise de dados, tanto de temporadas quanto de coleção, enfim, e aí toda a parte de redes sociais que vai ajudar o buyer a fazer melhores escolhas. Para as pessoas, que querem fazer parte desse universo e entender um pouco mais, existem vários tipos de assinaturas. O que que você indica para as pessoas Tá. se aproximarem mais do universo da WGSN, Uhum. em termos de cursos, em termos de Sim, assinaturas? Assim, dependendo do perfil da pessoa, eu posso assinar tudo? Tipo, sim, existe níveis de assinaturas? Tipo, tenho sim. acesso a tudo, tenho acesso a essa, a essa? Sim, a WGSN em si, ela é mais indicada para empresas, tá difícil, assim, não tem uma pessoa hoje que é cliente, assim, pessoa física. Talvez eu seja a primeira, Ah, eu estou muito mas apaixonada pelos dados de pesquisa que vocês estão é oferecendo. maravilhoso. Eu sou sustora lá há 16 anos, entendeu? Eu falo: "Gente, aquele dia que você tá travada, que você não consegue fazer nada, eu entro na WGSN, eu vou ler as pesquisas, eu vou ler as informações que estão lá, porque eu realmente gosto". A imagem que eu poderia exteriorizar para as pessoas que Ah, estão nos assistindo seria um laboratório mesmo é. científico com pequenas pepitas e as gotinhas da humanidade sendo recombinadas para prever o futuro. Exato, é um pouco disso. Mas enfim, enquanto pessoas, a gente tem uma plataforma e aí é só para o setor de moda. A WG, ela tem, são vários tipos de assinatura, então você tem lá a base que é comportamental, inovação, marketing, enfim, tudo que é para todo mundo, e você pode ir acoplando ali os segmentos que você se interessa. Então tem empresas que assinam a WGSN base com moda, beleza, Hum. interiores, tem empresas que assinam todos, independente do segmento de atuação, porque entendem a importância de olhar outro segmento, e aí você vai montando o seu combo. Mas tem uma plataforma que a gente tem que é só para empreendedores de moda, que chama Start by WGSN, que aí sim, essa é uma plataforma que muitos estudantes, inclusive, de moda são assinantes, a gente tem aí atuação global e é uma plataforma via e-commerce. Então, a gente fala que são tendências visuais. É como se fosse um Pinterest curado por especialistas. E, ao mesmo tempo, você tem a parte de desenhos técnicos para quem quer produzir. Então, você viu uma tendência ali, você pega o desenho técnico e já pode mandar para a produção, enfim, faz alguma mudança. E o terceiro pilar é a parte educacional. Então, o Start tem, sim, os cursos, os cases. Então, você tem case ali, você tem a Lene contando da história da marca dela, de moda praia, um case incrível. Você tem um curso falando sobre gestão de estoque dentro do mercado de moda. Então, Start é para desde o estudante de moda até para o empreendedor. Sim, de novo, não entra na mesma profundidade que a WGSN, não tem a parte comportamental, mas ainda assim, para a indústria da moda é uma ferramenta assim, sou suspeitíssima, mas indico muito para quem está começando. Agora, para você que em pouco tempo, hoje você é vice-presidente da América Latina e com 16 anos de empresa, tem pessoas que passam 20 anos em uma empresa e não alcançam um cargo Sim. de vice-presidência da América Latina. Que dica você pode dar em termos profissionais, assim, Uhum. que alavancam as carreiras dos alunos que estão cursando publicidade nesse momento, por exemplo? Olha, eu acho que qualquer
curso, na verdade, eu tô falando de um skill profissional, até porque a gente tem lá dentro, pessoas que vêm de diversos segmentos diferentes, às vezes de atuação, então é mais sobre a parte comportamental, obviamente que a base importa também, mas, o soft skill ele hoje se sobressai. Então, assim, acho que a principal dica para mim é você ter uma cabeça, de aprendizado contínuo. Então, assim, é que você mesmo mencionou isso, a gente precisa aprender a aprender. Então, assim, gente que hoje tem uma cabeça, um pensamento fixo, um mindset fixo, não tem muito espaço no mercado, porque hoje, assim, eu falo por mim mesma, eu vejo as meninas de marketing, né, elas fazem coisas completamente diferentes do que eu fazia, do que eu aprendi, e eu preciso aprender, eu preciso entender. Obviamente, eu não vou ter o mesmo nível técnico do que elas, mas ao mesmo tempo, para que eu possa direcioná-las, para que eu possa de fato criar uma estratégia de longevidade para a empresa, de sucesso para a empresa na região, eu preciso entender quais são essas novas práticas. Então, essa cabeça de que você nunca vai parar de aprender. Nunca. Isso é a coisa dada porque vai de fato mudar diariamente. E a segunda é a cabeça de resolução de problemas. E ontem eu brinquei, eu vi um meme na internet, eu mandei para as minhas amigas que era justamente assim, acho que seu sucesso profissional ele está diretamente ligado ao tanto de problema que você vai resolver. Então, assim, a gente foge dos problemas, mas na verdade os problemas é que vão de fato te alavancar, porque faz você ter um pensamento crítico, faz você pensar numa estratégia para resolver aquilo. E quanto mais você é essa pessoa dentro de um ambiente de trabalho que pega o negócio e faz acontecer, e resolve e pega as pontas soltas e junta ali, certamente aquilo é muito provável que você vai ter um reconhecimento por isso. Você vai facilitar a vida, além de mostrar do que você é capaz, abrir portas para você mesmo nesse sentido. Então, É acho que são verdade. essas duas coisas: Às vezes na resolução de vida a gente problemas e. precisa ter coragem e é melhor pedir desculpa às vezes do que pedir Ah, com licença, certeza. né. É uma frase um pouco polêmica, mas talvez faz Ah, não, sentido, com né. certeza. Eu sou desse tipo, assim, se tiver que ficar empurrando, não dá, tem que. O nosso bate-papo chegou ao fim, foi muito rápido, mas eu acho que a gente conseguiu dar aí um gostinho para as pessoas Sim, sobre uma ponta desse iceberg infinito é. que são vocês. Eu gostaria de terminar a nossa entrevista com um último spoiler Uhum, que eu descobri, fiquei apaixonada, que uhum. a cor de 2026 é a teal. Teal é Aham, o nome da cor. é. Recentemente, Exato. uma notícia que acabou de ser viralizada é que os peixes que ficam normalmente nas fossas abissais dos Uhum, oceanos, eles estão emergindo na superfície. uhum, Isso é um movimento que pode estar sendo provocado pelos fenômenos uhum, climáticos e esses peixes estão falecendo quando chegam na superfície. A hum, teal é uma cor que representa isso, é a uhum, magia do negro, do fundo uhum. dos oceanos, com um azul É. turquesa da Uhum. superfície. Entediado, O que assim. você pode falar pra gente num último recado com relação a essa mistura, assim, entre a sombra, a iluminação e o futuro da humanidade? Ah, nossa, que Uau, meu né, Deus! viajei, gente, a Daniela Dantas, eu não ia perder. Eu acho que, assim, eu vou viajar mais ainda, então. Eu acho que a gente tá num tipping point, assim, num momento de virada importante, que ele vem direcionado, o motivo, né, o gatilho tem muito a ver com os desastres climáticos. E eu acho que quando você fala, né, da sombra, do escuro, com o claro e o futuro da humanidade, eu acredito que daqui para frente a gente vai, isso é uma temática que a gente tem estudado bastante, explorar muito outros estilos de vida, e principalmente os noturnos, que a gente ainda não explorava. Então você vê, por exemplo, desde corridas acontecendo à noite, mas não só isso, acho que colheitas que vão acontecer à noite. Então, vidas que vão surgir, e a gente vai se reorganizar para que de fato tenha mais foco no noturno, no escuro, do que no claro, justamente porque, a temperatura do planeta não vai nos permitir fazer o que a gente faz de dia. Então isso muda completamente indústrias, isso muda completamente, muita coisa e obviamente não tem ligação direta ao verde, né, da temporada, ao azulado, sei lá, mas, tem a ver sim com a história, com toda a base de pesquisa que está por trás, que é essa mistura e essa mudança aí de padrão e de estilos de vida daqui para frente. Que bom que a gente mora em São Paulo, né, uma vida noturna já intensificada. Pois é, pois é. Depende pra quem. No meu caso, não. Assim, cedíssimo eu tô dormindo, que eu acordo cedíssimo também, mas enfim, a gente vai se adaptar, com certeza. Muito obrigada pela Imagina. presença e vocês aí, muito obrigada também, até o próximo FAPcast.